Ok, agora sim, a gente está começando o workshop online com Fernando Vidal. Ele é arquiteto e diretor do escritório Perkins & Will. Ele vai conversar com a gente sobre como projetar ambientes de trabalho. O workshop é uma realização da Galeria da Arquitetura, do portal Galeria da Arquitetura, o maior acervo de projetos de arquitetura da internet aí no Brasil. Conta com o apoio da ASBE, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. A gente gostaria de agradecer aí o apoio de divulgação da FAUSP e da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do curso de Arquitetura. Vou passar para vocês algumas explicações de como que vai ser esse evento, algumas orientações. Esse workshop ele vai se estruturar a partir de uma apresentação de slides junto com o áudio e o vídeo aqui do Fernando. O público não tem microfone, vocês não vão conseguir conversar com a gente por meio de áudio, mas vocês podem interagir com a gente tanto pelo bate-papo, que vocês têm a ferramenta e vocês têm acesso na ferramenta, quanto pelos painéis de comentários. Eles já até brincaram aí com a gente, já responderam, já deram feedback aí para a gente nos testes de áudio e vídeo. A gente também vai ter algumas enquetes aí que vão aparecer na tela de vocês ao longo da apresentação. Então, a gente vai ter essa interação aí por meio dessas ferramentas. O workshop ele vai ter duração de 1h30 e tem início aí com a exposição do Fernando Vidal. Ela vai ser intercalada, como eu falei, com algumas perguntas de múltipla escolha que vão ser respondidas ao vivo, em tempo real vai aparecer para vocês aí na tela de vocês. No final, a gente ainda vai ter um momento aí para perguntas e respostas do público. Vai surgindo as dúvidas, vai mandando as perguntas pelo bate-papo, que a gente vai juntar aqui e vai fazer aqui um bate-bola com o Fernando Vidal no final da exposição dele. Então, já podem mandar as dúvidas aí que vocês tiverem pelo bate-papo, que a gente vai conversar aí no final da apresentação. A gente também vai ter uma enquete no final do evento, a gente pede que vocês respondam, que a ideia é saber, para vocês pedir para vocês avaliarem o conteúdo e a experiência que vocês tiveram nesse workshop online. E nos próximos dias, vocês vão receber o certificado, tanto o certificado de participação por e-mail, no endereço usado para realizar essa inscrição, e a gravação. A gravação vai ficar disponível aí por 15 dias, a partir do momento que vocês receberem esse e-mail. Então, vocês vão ter acesso a esse workshop online depois. Fazer uma rápida apresentação aqui do Fernando Vidal. Ele está há mais de 20 anos na Perkins & Will, e desde 2001, como sócio, ele é diretor-geral e líder dos projetos corporativos da multinacional para a América Latina. Ele tem uma ampla experiência em projetos de interiores corporativos, forte atuação aí na compreensão da necessidade do cliente e soluções criativas para esse segmento. Já trabalhou com projetos de diversos tipos nas áreas de direito, publicidade, instituições financeiras. Ele vai trazer um pouco desse expertise aqui para a nossa apresentação. E na Perkins, a Perkins & Will é uma empresa de arquitetura e design interdisciplinar que foi fundada em 1985. O Vidal é membro do corpo de direção global e principal articulador estratégico aqui na região da América Latina. Vou deixar ele, já feita a apresentação, vou deixar ele com vocês aqui. Eu volto mais no final para fazer aí a moderação, aí, fazer um bate-bola aí com as perguntas que vocês mandarem pelo bate-papo. Lembrando, mandem as perguntas aí pelo bate-papo para a gente conversar com ele aqui no final do evento. Bom workshop para todo mundo. Voltando aqui só para vocês terem, se vocês tiverem qualquer problema de áudio e vídeo, vocês podem acessar, vocês podem mandar um e-mail para o curso@construmarket.com.br ou conversar com a gente pelo telefone, por esses telefones aí, ou pelo bate-papo. Mais uma vez, bom workshop para todo mundo. Vou deixar vocês com o Fernando Vidal, e eu volto daqui a pouquinho. Bom workshop para todo mundo.
Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite. A ideia é a gente compartilhar um pouco de conhecimento aqui, um pouco de ideias. Começar a falar um pouco do conceito de como projetar os ambientes de trabalho. A gente começa com uma breve história, contando um pouco da evolução desse ambiente de trabalho. Então, vocês conseguem visualizar um pouco aí na década de 80, na década de 1880, 1960, grandes mesas, muito papel, o computador da época era a máquina de escrever, enfim, grandes espaços. E aí a gente começa a evoluir um pouco, ainda tinha aquela conceituação da sala do chefe, né? Então, muito aquele conceito de gabinete, com a sua secretária, com aquele status, muito focado no status e talvez não muito na questão da sua função. E a gente começa a evoluir um pouco, aí na década de 70, começa o início das estações de trabalho, enfim, um conceito um pouco mais de workstation, mas você já veio umas áreas um pouco de brainstorm, enfim, aí começa a evolução do conceito de muito foco, muito focado na questão da produtividade. Então, o conceito era quanto mais concentração, mais produtividade você vai gerar e com mais eficiência. E aí, no final dos anos 90, no começo aí dos anos de 2000, começa o conceito das workstations, começa a entrar aí a questão do computador também, e a gente começa a confrontar e como é que é o ambiente de trabalho hoje. Então, é bastante distinto aí dentro desse período de evolução. Você tem áreas de brainstorm, você tem tecnologia totalmente conectada, enfim, um espaço mais customizado, então cada empresa começa a ter um pouco da sua identidade e muito mais humanizado. As pessoas começam a ter um período aí dentro dos escritórios, até muito mais do que fica na sua própria casa. E aí, contando um pouco do que aconteceu com a evolução das estações de trabalho, do porta-mesa, diríamos assim. Então, no primeiro momento, você tinha a sua mesa, a sua privacidade. No segundo momento, começa a entrar a tecnologia conjuntamente ao computador, te propiciando a você trabalhar remotamente, começa a ter o home office. Então, aquilo começa a despertar uma forma diferente de trabalhar, eu não preciso estar fisicamente no escritório. Depois, outros ambientes, então, com a questão da mobilidade e a inserção também da rede sem fio, tanto a questão de laptops e do próprio telefone celular, te dá a opção de você trabalhar ou no escritório, ou na sua própria residência, ou em cafés, lobby de hotel, restaurante, biblioteca. Então, o que quer dizer isso? Qualquer lugar virou um espaço de trabalho. E aí, num quarto momento, você começa a ter o conceito de, bom, se eu posso trabalhar em qualquer lugar e ter essa tecnologia andando comigo, para que eu preciso ir nos lugares, né? E aí começa uma outra análise, as pessoas precisam interagir entre elas, não simplesmente usando a tecnologia. Ela precisa aprender com uma com as outras, precisa trocar, precisa ter a sensação da relação humana. Aí começam a surgir os espaços de coworking, as incubadoras, as aceleradoras, o centro de negócio. Então, a tecnologia acaba virando uma ferramenta e o ser humano começa a ter a necessidade, de fato, de se relacionar fisicamente. Então, os ambientes de trabalho precisam proporcionar essa relação humana. E aí começa, enfim, um pouco dessas perguntas que começam a questionar a gente, né? Então, quais são os fatores que, de fato, mais influenciam nessa transformação dos ambientes de trabalho? Então, aqui a gente tem uma relação, será que é a tecnologia, será que as novas gerações com novos interesses, as empresas desbravando novos mercados? Então, eu queria entender um pouco de vocês aí, o que vocês acham que pode ser uma dessas alternativas.
está com, só para quem está ouvindo aí, deve ter aparecido para vocês uma ferramenta de enquete para vocês responderem. Deem a sua opinião aí para a gente poder comentar depois, aqui para o Fernando poder comentar as respostas de vocês. A gente vai dar mais um tempinho aí, são exatamente 5 minutos, mas a gente vai dar mais uns 10 segundinhos aí para vocês poderem responder. Uns 20 segundinhos aí para vocês responderem. E a gente já compartilha com vocês o resultado dessa enquete e a gente continua essa conversa aqui com o Fernando. Aí compartilhando com todo mundo. Fernando, se você quiser continuar, pode continuar. Bom, vamos lá, não tem resposta certa ou errada, tem aí uma tendência muito grande na relação de tecnologia, que ela impulsiona esses ambientes de trabalho, e aí o que eu quero dizer é que o cenário está em constante transformação, então a tecnologia sem dúvida que ajuda, contribui, mas você começa a entender um pouco mais do que está acontecendo, então você vê um pouco desse conceito de 2004, perdão, The World is Flat. Naquele momento não existia o Facebook, ainda era apenas o Twitter, era apenas um som, o cloud ainda estava no céu, 4G era no estacionamento, o LinkedIn era uma prisão, os applications eram uma forma de inscrição no colégio, o Skype era uma tipologia. Em 6 anos, enfim, o que aconteceu, né? Essa evolução drástica do ser humano. E aí você começa a se questionar um pouco. 65% das crianças que estão hoje se iniciando nos colégios, talvez não irão trabalhar nas profissões que existem hoje. Então, como é que a gente lida com isso, né? Depois, outro dado bastante interessante, em 3 trabalhos serão convertidos em softwares, em robôs e máquinas, talvez até mais inteligentes que a gente, nos próximos anos. Então, o que vai acontecer com isso? Para que o ambiente de trabalho, se a máquina é capaz de desenvolver coisas que a gente vem desenvolvendo hoje, né? E aí você começa a entender que o ambiente de trabalho precisa ter um senso de pertencimento. Então, ele precisa ter você precisa usar o espaço, aquilo lá precisa te dar experiência, precisa ter ambientes mais de convivência, precisa ter disponibilidade, um conceito de comunidade, ser mais sustentável, gasto consciente. Então, as pessoas começam a entrar num momento muito mais da experiência do que simplesmente o conceito de ter. E aí os espaços começam a ficar pelas suas funções, então, e não simplesmente pelo seu cargo. Então, você precisa de um ambiente com mais acústica, talvez você vá para um ambiente fechado. Você precisa de um ambiente mais colaborativo, você vai para um ambiente onde proporciona você trabalhar com mais equipe. Então, hoje tem dados que cada vez mais você trabalha muito mais em equipe do que trabalha individualmente. Então, o que quer dizer? A proporção do trabalho, das áreas de trabalho em time, em conjunto, tem que ser muito maior do que o seu trabalho individual. E como é que você atende tudo isso com essa nova geração, né? Que ela está, enfim, 100% querendo se conectar, se colaborar, co-criar. Então, não é meu, é nosso. Tem que ser um conceito mais comunitário, mais consciente. E aí você começa... os espaços de trabalho hoje, eles devem falar como uma revista, mudar como uma galeria, vender como uma loja, compartilhar como um aplicativo, fidelizar como um clube, entreter como um show, divertir como um jogo. Então, essa evolução do espaço de trabalho, você tem que repensar muito. Então, ele não é simplesmente um lugar com uma mesa e uma cadeira. Porque no final do dia, se bobear, você nem fica na sua mesa e na sua
cadeira, e tende cada vez mais você não ter a sua mesa e a sua cadeira, e sim um espaço que te atenda a todas essas demandas. Então, é bastante curioso e você começa a repensar o que vai ser esse ambiente de trabalho a médio e longo prazo. E aí um pouco, uma outra questão aqui, quando você vai começar a iniciar a desenvolver um trabalho de uma sede corporativa, enfim, do escritório, que você começa a desenvolver primeiramente. Então, você estuda o edifício, onde vai ser construído, onde vai ser instalado esse escritório, você começa a levantar referências, começa a entender um pouco mais a necessidade do cliente, ou enfim, ou fica na rede esperando vir uma inspiração, ou nenhuma das alternativas, enfim. Então, com todas essas informações, como é que a gente começa, de fato, né, desenvolver um projeto corporativo? Vamos colocar a sondagem aí para vocês também. Já vai mandar mais uma sondagem aí para vocês. A gente não vai deixar 5 minutos por tanto tempo, mas a gente vai deixar um tempinho aí para vocês aparecendo. Acho que apareceu na tela de vocês agora. A gente vai dar um minutinho, um minuto e meio para vocês darem a opinião de vocês. O que é mais importante? Qual seria o primeiro passo na hora de desenvolver aí projetos para ambientes de trabalho? Dentre essas opções aí que o Fernando colocou para vocês. A gente vai dar mais uns 20 segundinhos aí para vocês. Daqui a pouco a gente já compartilha os resultados e o Fernando continua a apresentação dele. Vamos lá. Então tá aí. Todo mundo, a maior parte das pessoas, Fernando, quer entender as necessidades do cliente. Acho que esse é o próximo passo aí, o primeiro passo no desenvolvimento de ambiente de trabalho. Isso aí é bastante interessante e, de fato, você sempre está projetando algo para alguém, né? Algumas oportunidades você projeta para você mesmo. Na grande maioria, você sempre está desenvolvendo um espaço para um cliente, tentando cada vez mais melhorar a vida desse cliente. Bom, dentro disso, então, como é que a gente se inicia aí, projetando o ambiente de trabalho? A gente começa, de fato, como é que a gente faz esse entendimento do cliente. A gente tem um pouco de uma ferramenta aqui, então a gente começa a levantar alguns dados operacionais. O que seriam esses dados operacionais? Dados que a maioria das empresas, dos escritórios, enfim, a questão do headcount, quantas pessoas de fato tem nesse escritório, quantas pessoas dentro de um crescimento, a estrutura operacional, como é que é o organograma dentro dessa empresa, como é que as pessoas se interagem dentro dela, então a sinergia entre departamentos, as necessidades espaciais, quem precisa estar mais perto do que, da onde, enfim, da entrada ou não, ou com mais, um pouco mais de acústica, um pouco mais de informação que possa se disseminar ou não, enfim, previsão de crescimento, a sua área de atuação. Então, cada escritório tem pessoas trabalhando, mas cada um atua diferentemente, mesmo dentro do mesmo setor. Então, você vai desenvolver um escritório, pode ser uma agência de publicidade, pode ser um mercado financeiro, pode ser um escritório de advogados, mas cada um atua de formas um pouco distintas. E isso, de alguma forma, vai te dar um gráfico, então, de todas essas quantidade de pessoas e as áreas que elas trabalham. E aí você começa a entender um pouco a sinergia dessas áreas, então quem precisa ficar perto de quem e por quê, quem interage com quem, enfim, é muito importante você entrar dentro da empresa, que nem se fosse, dando um exemplo, uma residência. Então,
todo mundo mora, mas cada um mora de um jeito, as prioridades são bastante diferentes, então é muito importante você fazer uma imersão de fato para entender essa sinergia. E aí começam a desenvolver alguns conceitos de grupos, então o que tem nesse grupo, por exemplo, na área comum, o que são questões operacionais, o que são as questões comerciais, controladoria, enfim. Isso dependendo do tamanho da empresa, você mapeia para você entender de fato o funcionamento dessa empresa. Então, esses são itens relativamente mais básicos, mas que é extremamente importante para você começar a entender o cliente. E aí, um item que é muito importante, que é a questão do fato do DNA. Então, o que seria o DNA dessa empresa ou desse cliente? Então, qual que é a cultura, que momento que essa empresa está vivendo, qual que é a missão, a visão, os valores, perspectiva futura. Então, uma empresa mais tradicional, que ela quer mais inovação, ou não, uma empresa nova, uma empresa que precisa passar seriedade, enfim, você precisa entender de fato qual que é a cultura dessa empresa e entender o seu próprio DNA. E aí, como é que a gente usa esse momento desse novo projeto dentro da empresa que a gente vai desenvolver esse projeto para fomentar a questão da cultura e ter o conceito do ganho. Então, esse projeto precisa ter, além do resultado do espaço físico, que você possa fomentar, talvez, mudanças que você venha tentando desenvolver ao longo do tempo, e por que não o designer, a arquitetura, conseguir promover isso em conjunto. Então, é bastante interessante você entender o momento de cada empresa. Então, quando for desenvolver, quando for implementar esse projeto, pode ter um ganho bastante significativo. A gente entra para um outro item, que é a questão do espaço físico. Então, isso também é um pouco default, mas é extremamente importante. Então, quando você vai fazer uma laje corporativa, você precisa entender um pouco do entorno também. Não é só o espaço, a metragem quadrada daquele andar. Então, o que tem no entorno? As questões legais são itens relacionados às aprovações, enfim, todas as aprovações técnicas possíveis. As melhores vistas, a questão dos análises de clima, onde tem insolação, onde poderia talvez ter ventilação, então você tem uma incidência aí de insolação relativa a calor, quando o sol entra de fato no espaço. O que tem de infraestrutura, então que tipo de uso é esse cliente, de que infraestrutura ele precisa. Então, relacionados, por exemplo, ao mercado financeiro, as infraestruturas são bastante parrudas. E entender também essa relação de quem vai ocupar esse espaço, tanto que a gente chama de clientes internos, que são os colaboradores, e os clientes externos. Então, esse espaço físico, ele está melhorando essa relação do quem vai usar, ou essa relação do cliente, ou ele só está piorando. Então, a gente também tem que entender a localização dessa nova proposta com estes itens. E aí você começa a entender um pouco, aqui um exemplo, onde seria esse cliente, o que estaria no seu entorno, onde é o site, o que ele tem no térreo, porque você não projeta simplesmente o andar, você precisa entender, como eu disse, o entorno como um todo. Então, bom, vai todo mundo chegar de carro, vão chegar de bicicleta, vai chegar de ônibus, se chegar de bicicleta, talvez, será que não faça sentido ter um conceito no vestiário, tem vestiário no prédio, não tem, enfim. Então, é muito importante você entender o espaço físico, o entorno bem a fundo. As questões legais, como eu estava dizendo, as questões de bombeiro, códigos sanitários, às vezes você tem uma densidade maior para ocupar aquele espaço, talvez não atenda a questão de código sanitário, às vezes você vai desenvolver vários andares ao mesmo tempo, precisa tomar cuidado com as questões legais de bombeiro, enfim, o próprio código de obra, questão de acessibilidade, é cada vez mais importante a gente fazer um espaço para todos que dê condição, não simplesmente se você tem alguma pessoa trabalhando com necessidade, mas você tem que ter essa abertura para todos.
enfim, limites de ocupação. Então, é muito importante você também aprofundar os itens técnicos. Aqui um pouco de um gráfico mostrando um pouco da insolação, então nascente, poente, como é que isso tem uma influência direta, né, no espaço. Entendendo as melhores vistas também, então eu tenho amplitude, não tenho, eu tenho vista para algum lugar, para um vizinho, eu tenho uma vista interessante, como é que eu potencializo isso? Você tem uma relação, por exemplo, com o verde muito importante, então às vezes você está em andares baixos e consegue ter acesso visual à copa de árvores, que traz um bem-estar bastante importante, que é a questão da biofilia, enfim. Então, você também tem que analisar as questões de vistas. Coisas de infraestrutura, toda a infraestrutura hidráulica, questão de energia, luz, enfim, sistemas aí de ar-condicionado, que normalmente são bastante complexos, questão de estação de fumaça, sistema estrutural, então tem que se aprofundar de fato, e não é simplesmente um layout com mesa de cadeira, então tem que se aprofundar. Como eu estava dizendo anteriormente na questão de quem vai utilizar esse espaço, então, aonde ele está hoje, para onde ele vai, você precisa ter esse conceito desse novo projeto como um ganho, senão ele simplesmente pode ter a relação da perda, onde está o raio dos clientes, onde está o raio das pessoas que estão morando. Então, tudo isso faz parte de uma análise mais profunda de quem é esse cliente e para onde ele está indo. E aí você começa a entender um pouco o levantamento operacional, o DNA, o análise espaço físico. Tudo que eu estou falando aqui são simplesmente referências muito básicas, precisa se aprofundar muito mais. E aí você começa a entender um pouco na pesquisa e desenvolvimento. E aí outros dados bastante interessantes e importantes. Então, no seu dia a dia, a grande maioria só utiliza o seu tempo 50% na sua estação de trabalho, de fato. Então, é importante a gente ter essa linha de raciocínio. Será que eu vou ter uma mesa para cada pessoa? Será que as pessoas precisam ter mesas ou precisam ter espaços? E aí você busca tudo isso para melhorar a satisfação do colaborador e isso vai ter um rendimento melhor. Então, começa a entender um pouco desses dados. Outros dados importantes também, a questão do fácil acesso. Então, se você começa a ter ambientes que te proporcionam aquela necessidade da sua função daquele dia, mas com fácil acesso, perto do seu ambiente de trabalho, você acaba, no final do dia, tendo também uma produtividade melhor. E você poder ter mais espaços colaborativos. Então, como eu disse, as pessoas estão muito mais trabalhando em time, em equipes, do que individualmente. Também tem o período onde ela está trabalhando individualmente. Enfim, então aqui você começa também a ter um pouco mais de dados. Então, se você faz um ambiente de trabalho onde as pessoas tenham vontade de ir, trazendo luz natural, trazendo um conceito mais do verde, as pessoas vão se sentir mais satisfeitas, você vai ter um conceito de reter talentos. Então, esse papo de falar, não, o espaço de trabalho faz o mais espartano possível, mais barato, que aqui é lugar de trabalho, isso não tem mais. Então, a gente tem que proporcionar, talvez, até um ambiente de trabalho melhor que você tenha na sua casa, com a pessoa ter vontade de ir, de fato, para esse ambiente de trabalho e se relacionar com as pessoas. E aí vem um pouco mais de pergunta aqui para a gente interagir um pouco melhor. O que mais importa para a concepção de um ambiente de trabalho com qualidade? São os espaços com muita mobilidade, mais versátil, trazer ambientes com mais bem-estar e sustentabilidade, ter mais a questão do espaço colaborativo, melhorar continuamente a questão da experiência dos clientes, do colaborador, ou permitir maior interação social entre as pessoas que estão trabalhando naquele espaço. Então, a gente vai colocar aí a sondagem para vocês responderem. Vai aparecer aí na tela de vocês agora. A gente vai dar aí um minutinho para vocês responderem essa pergunta. Então, o que é mais importante na concepção do ambiente de trabalho com qualidade?
espaços com mobilidade, versatilidade, opção A, bem-estar, sustentabilidade B, colaborativos, espaços colaborativos, alternativa C, melhora de experiência de clientes e colaboradores, alternativa D, maior interação social, alternativa E. É mais importante para vocês. Lá vamos dar mais um estudo sobre vídeos para vocês responderem. A gente já compartilha com vocês os resultados. Alternativa B, bem-estar, e alternativa D, melhorar continuamente, parece que ganhou. É isso aí, não podemos parar nunca. Bom, vamos lá, dando continuidade um pouco aqui, como é que a gente projeta esses ambientes de trabalho. E aí a gente, depois de ter passado aqui levantamentos operacionais, DNA, espaço físico, pesquisa e desenvolvimento, a gente entra um pouco em tendências. Então, tudo isso que eu estou contando é desenvolvido a 4 mãos, então dentro do processo de desenvolvimento do projeto, conjuntamente ao cliente. Então, são vários workshops que estão sendo desenvolvidos ao longo do cronograma do projeto. E a gente começa a entender um pouco de tendências de ocupação. Então, como é que eu consigo ocupar um espaço aí que me dê mais versatilidade? Então, espaços versáteis, que eu consigo ocupar ele de diversas formas. A gente começa a entender um pouco onde eu propicio ambientes de integração. Ela pode ser uma integração 100% física ou ser uma integração simplesmente visual. Isso te dá mais amplitude, te conecta mais indiretamente entre as pessoas, enfim, um pouco de livre escolha. Então, com a questão da tecnologia, de você ter mobilidade, você não precisa trabalhar na sua mesa, você precisa trabalhar na necessidade da função que você tem que desenvolver naquele dia. Então, você dá essa opção de livre escolha, é bastante interessante, as pessoas ficam muito mais motivadas e muito mais livres para poder, enfim, dependendo do dia, trabalhar em diversos tipos de ambiente. Um pouco de estimular a criatividade, então, talvez não tenha só simplesmente uma sala para você desenvolver brainstorm, ou só para você rabiscar, ou para você interagir, pode ser o escritório como um todo. Enfim, isso é bastante interessante e está acontecendo bastante. Lugares que proporcionam interação social. E interação social, ela não é o cafezinho e a água, enfim, ao lado do banheiro, elas são espaços que estão cada vez mais imersos dentro do ambiente de trabalho. Então, ele não fica mais só em corners, ele fica talvez, às vezes, no centro do escritório. Então, é mais um lugar de você conseguir trabalhar e, ao mesmo tempo, interagir socialmente, passar a cultura da empresa, enfim, entender um pouco do termômetro que está aquela empresa. Um pouco também de espaços que te dão experiências, então, que sensações que você trabalha com isso. Então, quando o cliente chega, que imagem que você quer dar? Uma coisa mais contemporânea, mais sisuda, mais austera, enfim. É bastante importante que esse espaço físico também represente o momento e a cultura da empresa. O ambiente de descompressão, então aqui são extremos, né, desde a questão de você propiciar jogos até se bobear um lugar onde você possa caminhar ou correr no ambiente de trabalho, com muita relação de luz natural, muita essa questão do verde, enfim. A questão do bem-estar, como eu estava dizendo, a questão de biofilia, a relação com o verde, a relação com luz natural é extremamente importante. Então, o conceito de escritórios caixa-box, que você fica como se fossem os antigos shoppings, que você não sabe se está chovendo ou se está sol, e isso não funciona. Enfim, você precisa, ao decorrer do dia, vivenciar todos os períodos. E a questão de sustentabilidade. Então, também a gente tem que proporcionar aí ambientes
com mais sustentabilidade possível. E aí a gente fecha um pouco dessa tríade, um pouco dessa análise, fazendo essa imersão mais profundamente, não simplesmente só a quantidade de pessoas ou tipo de trabalho que esse cliente desenvolve. Enfim, e aí a gente começa a mapear tudo isso e como é que a gente consegue propiciar, dentro de todo esse panorama, um ambiente de trabalho melhor. Como é que a gente trabalha, como é que a gente proporciona esse espaço melhor para esse cliente. Porque no final do dia, enfim, pode ficar um ambiente bonito, funcional, mas precisa melhorar a vida de quem está trabalhando lá dentro. E aí você começa a se questionar um pouco dos porquês. Então, o que de fato precisa ser melhorado? É o que eu falei, por que a gente não pode tirar este momento desse novo projeto para melhorar coisas que talvez aquela empresa não consiga de outras formas? E o que está funcionando bem? Será que a gente deve aproveitar esse momento para mudar radicalmente alguns conceitos de tecnologia, alguns conceitos de mobilidade, até o próprio processo do negócio? Então, a gente já fez alguns projetos bastante interessantes, onde você sai de uma área industrial e vai para uma área mais corporativa. Então, como é que você faz essa mudança sem perder o seu DNA, né? Você sai do chão de fábrica e vai para uma laje corporativa, mas sem perder a sua essência. Então, você tem que trabalhar bastante com isso. Será que não é o momento de a gente mudar um pouco mais a cultura da empresa e sair de salas fechadas para todo mundo aberto? Quais são os ganhos, os riscos? Enfim, então isso é bastante discutido. E dentro disso você ranqueia um pouco do momento da empresa e o que faz sentido dentro das prioridades. Então, nesse momento para a gente tem que ser um lugar que se inspira melhor ou não, tem que ser um espaço mais convidativo, mais elegante, enfim. A gente, de alguma forma, mapeia conjuntamente ao cliente para entender as prioridades, de fato, desse momento. E aí, dentro de todas dessas informações, a gente define as expectativas, alinha as prioridades, criando emoção e revela, de alguma forma, as possibilidades. Então, talvez isso seja uma viagem. Me conta um pouco para onde você quer viajar, que eu vou fazer esse roteiro e você vai ter as melhores experiências possíveis. E aí uma outra questão interessante aqui, trazendo algumas referências de projetos desenvolvidos por nós. Qual desses projetos vocês acham que é um escritório de advocacia, de fato, né? Então, você tem aí exemplos distintos. Qual que vocês enxergam que hoje é um escritório de advocacia? Bom, a gente vai colocar a enquete, deve aparecer para vocês aí. Qual desses é ele? A gente tem a foto A, foto B, foto C, foto D. Qual que é o escritório de advocacia no opinião de vocês? Vamos dar um minutinho para vocês responderem. A gente está soltando a enquete aí, mas lembrando para vocês que tem a ferramenta de bate-papo, em que vocês podem, enquanto vão ouvindo aí a apresentação do Fernando, vocês podem mandar para o bate-papo dúvidas que forem surgindo, e perguntas para o Fernando no final da apresentação. A gente vai conversar com ele, vai fazer um bate-papo aqui no final. Então, usem a ferramenta de bate-papo que a gente fica aguardando aí, a gente está anotando aqui para fazer a pergunta de vocês lá no final. Vamos dar mais uns 20 segundinhos aí para vocês responderem. Daqui a pouco a gente compartilha o que vocês acham que é um escritório de advocacia dessas fotos aí. A gente já encerrou, vamos compartilhar agora. Fernando, 90 pessoas que responderam, 31, menos um terço aí acha que a foto A é um escritório de advocacia. Qual dessas fotos é um escritório de advocacia, Fernando? Bom, bastante interessante aí, de fato, visualmente, né? No primeiro momento, o que mais aparenta o escritório de advocacia é o A, só que o B também é um escritório de advocacia, e o C e o D também são escritórios de advocacia.
Então, o interessante disso é que, enfim, cada um está vivendo um momento, cada um quer passar uma imagem talvez diferente e não tem a mensagem correta ou a mensagem errada, tem a mensagem que, de fato, reflete o momento daquela empresa. Então, algumas um pouco mais contemporâneas, outras um pouco mais despojadas, enfim, ou algumas um pouco mais tradicionais. Bom, entrando um pouco mais para o ambiente de trabalho, um pouco para a concepção, de fato, do projeto. Então, isso tudo foi um trabalho de desenvolvimento de diagnóstico, de entendimento, e a gente entra um pouco como é que a gente começa a desenvolver a concepção, de fato, do projeto. Dentro de todas aquelas premissas, entendendo o cliente, aqui são exemplos, tá, de alguns projetos que a gente desenvolveu, então alguns slides, um não bate com o outro, mas é uma questão muito mais de concepção. Então, aqui para esse cliente tinha que trazer a questão da tradição, ao mesmo tempo modernidade, um ambiente acolhedor, que disseminasse a cultura, o local onde ele estava tem uma relação com a natureza bastante importante, e como é que eu trago o antigo e o novo, né? Então, são algumas coisas que nortearam a gente desenvolver esse projeto. Enfim, ele estava num local na Vila Mariana, então tem a questão da história, da tradição, da área verde, da arte e do moderno. Então, como é que também o momento daquela empresa versus o local que a gente estava desenvolvendo esse projeto consegue ter essa soma de conceitos. E como é que tudo isso consegue aplicar na própria arquitetura? Então, essa relação da tradição da região e, ao mesmo tempo, a tradição daquela empresa. Então, você consegue ter uma conceituação do paralelepípedo na questão do carpete, trazer um pouco do verde também na relação dos pisos. E aí você começa a entender um pouco do ladrilho, que tem muito a ver com vilas, com coisas mais antigas. Você traz, talvez, isso para um ambiente de área comum. A questão dos pergolados de madeira, com eras de plantas, talvez isso possa ser um elemento de forro. A questão da madeira também pode permear um pouco de pisos. Enfim, a gente começa a fazer um pouco desse encontro do DNA, das necessidades, das diretrizes, das premissas. Enfim, dando continuidade ao que era a antiga tecnologia. Então, as pessoas se comunicavam muito nas vilas, né, abrindo a janela e um falando com o outro, como é que isso vai se aplicar no espaço, a questão da iluminação, como é que a gente traz e remete alguns elementos também, pegando essa questão da tradição. E depois de todo esse entendimento, você começa a montar cenários de ocupação verticais, então, quais são os melhores andares para cada tipo de função, ou como é que esses andares se interagem verticalmente. Então, você monta vários cenários, não tem um cenário de imediato. Enfim, começa a entender um pouco mais os fluxos, então, quem são as pessoas que vão entrar, se são clientes externos, se são clientes internos, se tem uma relação de serviços também, então você começa a entender um pouco todo o fluxo. Depois você entra para uma análise um pouco mais de manchas e operações. Então, cada vez mais essas manchas por funções, elas estão, de alguma forma, interagindo uma com as outras. Então, antigamente você tinha um lugar só de reunião, uma área só de trabalho, uma área só de descompressão. E o que está acontecendo cada vez mais é que vai permeando ao longo do ambiente de trabalho. Então, você pode ter algumas mesas de trabalho, depois um ambiente colaborativo, continua algumas mesas, depois um ambiente de descompressão, ou um ambiente mais para se socializar, e aí, às vezes, o cliente também está dentro desse espaço. Então, as coisas estão muito mais permeáveis hoje, porque a questão da informação está muito relacionada à tecnologia. Antes tinha aquele receio, mas o cliente está entrando dentro do meu espaço físico, né? Mas ele precisa respirar também, ou as pessoas precisam entrar nos antigos outros departamentos, né? Então, tem essa questão cada vez mais permeável, né? E aí você começa a entender
o que acontece isso dentro dos espaços. Aqui outros exemplos, então, você vê que cada cor representa um tipo de espaço, então você não vê a concentração só de uma cor em um local, ele vai meio um permeando o outro, né? E o interno e o externo também nesse caso específico, tinha toda uma parte de terraço e verde, ele vai entrando dentro do espaço. Então esses são trabalhos um pouco mais relacionados a manchas, que você vai entendendo as circulações, vai entendendo as sinergias dos espaços. E aí, resultante disso, entra de fato num test fit, então o que a gente chama que é um plano de ocupação, onde você divide onde estariam todas essas áreas. Hoje é tudo desenvolvido em sistemas BIM, em softwares que proporcionam desenvolver tudo já em 3D, então isso é bastante importante. Ao mesmo tempo, você não perde sempre essa questão dos sketches, dos croquis, enfim, dessa questão da mão, das ideias. Isso vai evoluindo um pouco mais os test fits, com todas aquelas aplicações de materiais, com as ideias, com as evoluções dos croquis, enfim, com as imagens ilustrativas. Então, como é que de fato ficaria esses ambientes de trabalho. Então, são várias imagens aí que você consegue entender um pouco mais das possibilidades. Esse é um conceito mais de um escritório mais despojado, mais um conceito de cowork, mas sempre muito relacionado à tecnologia, enfim, ao se sentir parte desse ambiente. Outras imagens, então, enfim, paredes onde você consiga ter tanto tecnologia e tanto a livre escolha de anotar, de interagir com as pessoas. Todo lugar que você tem hoje no escritório, ele é um ambiente de trabalho. Então, aquele conceito de você falar, eu não sei onde está a pessoa, será que ela está tomando café e não trabalhando, né? Não tem mais isso. Ele está hoje no Starbucks, é isso. Você vai lá, toma um café e trabalha também. Então, cada vez mais você cria experiências e oportunidades de ambientes diferentes. Aqui outras imagens referências, enfim, aí você vai de alguma forma ilustrando para o cliente e para você mesmo como é que está sendo aquela ideia. Só que ao mesmo tempo você começa a entrar aí nas questões mais técnicas do desenvolvimento do projeto. Então, como eu falei, tem aí todo um sistema BIM hoje, onde você interage com todos os projetos técnicos, então elétrica, hidráulicas, estruturas, isso é bastante importante, já consegue visualizar tudo o que está acontecendo e fazer as checagens para diminuir cada vez mais riscos e coisas incompatíveis na hora de implantação. Enfim, toda a questão de documentação, então você acaba modelando de fato cada vez mais o prédio, se for o caso, não simplesmente só aquele andar, você quer entender um pouco a relação daquele espaço interno com o externo, enfim, que propicia você a trocar os materiais, a ver o quantitativo, então são itens mais técnicos, o memorial descritivo, enfim, com as escolhas. Então tem toda uma parte também de documentação, entre aspas, um pouco mais burocrática, mas extremamente necessária. Enfim, e ao mesmo tempo você tem todo aquele momento de inserção de diagnóstico, de entendimento, depois você entra um pouco mais na aplicação de tudo aquilo, das diretrizes de premissas no espaço físico, de fato, começa a entender um pouco mais como é que fica o visual disso tudo, daí entra mais na parte mais técnica, que são os projetos técnicos, enfim, desenhos mais técnicos que proporcionam aí você entender o período de tempo de implantação, de obra, valores que são compatíveis com isso, e depois você tem que acompanhar, de fato, todo esse período de implantação da obra, e não simplesmente entregar o projeto e depois você se livra dessa etapa. Você tem também todo um período aí de acompanhamento da implantação dessa obra. E depois também tem a finalização, onde você precisa entender a satisfação desse cliente, enfim,
fazer a avaliação do processo internamente com os parceiros, como é que de fato aconteceu o projeto e a execução, enfim, entender como é que isso dá sequência. E aí um pouquinho mais de perguntas aqui importantes, qual dessas etapas que a gente conversou agora e compartilhou um pouco, você acha que é a mais desafiadora, que é o entendimento do cliente, que é o desenvolvimento com todas essas informações e diagnóstico na concepção do projeto, ou essa parte mais técnica de documentação, projeto executivo, ou período de acompanhamento de obra. Eu queria compartilhar um pouco com vocês aqui. Vamos lá, eu vou colocar perguntas para vocês responderem agora. Vai aparecer na tela de vocês agora. Então, vocês podem responder. O que é mais difícil, o que é mais desafiador aí nesse processo de concepção e execução do projeto de espaço de trabalho? Lembrando, a gente está se encaminhando aqui para o final da palestra e a gente, enfim, lembrando que a gente tem a ferramenta de bate-papo ali, mandem as dúvidas que vocês tiverem pelo bate-papo, que a gente vai conversar com o Fernando aqui no final da apresentação. Vou dar mais uns segundinhos aí, que já vai encerrar a sondagem. Interessante essa resposta. A gente já está começando a ter uma prévia, a gente vai compartilhar com vocês aqui, mas a gente já sabe que tem um ganhador aqui. Fernando, o ganhador é o desenvolvimento do conceito de projeto. Também tem a questão do entendimento do cliente, mas aparentemente o desenvolvimento do conceito é um grande desafio. Eu acho que de fato é mesmo, desde que ele atenda às necessidades do entendimento do cliente. Então, o desenvolvimento do conceito do projeto tem que ter muita imersão, muito suor aí, muita criação, mas no final do dia ele precisa atender esse entendimento e esse diagnóstico do cliente. Então, uma coisa é meio que decorrente da outra. Então, o sucesso do processo como um todo é quando você consegue um equilíbrio entre todas essas etapas. Enfim, trouxe para vocês aqui também um pouco de alguns estudos de caso, mas mais mostrando a finalização. Então, isso aqui é um escritório que a gente desenvolveu de uma empresa de peças de bicicleta. Então, como eu falei, é um escritório, parece mais uma oficina, mas você vê que tem um espaço, que é um vestiário, que a maioria das pessoas vem de bicicleta, de fato. Então, tem uma oficina dentro do próprio escritório. Então, você trabalha e você tem como ver, de fato, o produto que você desenvolve diretamente ou indiretamente. Então, às vezes a pessoa faz parte de uma área jurídica e nem vê o produto, né? Ou faz parte de uma área comercial. Não, aqui você respira, de fato, o produto dentro desse espaço, desse escritório. E aí você vê um pouco dessa interação. Então, as estações de trabalho, enfim, também proporcionando experiências de trabalhar mais em pé, mais sentado, mas você vê o seu produto aqui, as próprias bicicletas, como um elemento decorativo e, ao mesmo tempo, você vendo o que você está trabalhando. Então, isso é bastante interessante. Você vai fazer uma empresa, vamos supor, de chocolate, você precisa também ter acesso ao que você produz. Então, por que não proporcionar isso no ambiente de trabalho? E o mais interessante é que, dentro do próprio espaço de trabalho, você pode entrar de bicicleta. Então, aguçando muito mais também, nossa, eu pego a minha bicicleta e estaciono ela do lado da minha estação de trabalho, ou da minha área de trabalho. Então, isso é bastante interessante. E aqui vocês conseguem visualizar um pouco a planta. Então, é um espaço relativamente generoso, mas esse espaço, essa lista em azul, é onde você consegue vir com a sua própria bicicleta, fazer todo o circuito e estacionar ela do lado
do ambiente de trabalho. Então, aí você vê funcionalidade, você vê experiência, você vê o DNA da empresa, então você começa a entender como é que isso reflete de fato no espaço físico. Esse outro exemplo, o cliente, um dos desafios era proporcionar um ambiente o mais visualmente conectado, então é tudo de vidro, não tem nenhum espaço que você não interaja com outro espaço visualmente, tirar um pouco da questão mais séria, mais sisuda, ser um ambiente mais acolhedor, um pouco mais fã, porque esse cliente já vinha aí de outros escritórios muito pesados, diríamos assim. Então você começa a entender um pouco o que está acontecendo dessa evolução dos espaços de trabalho. E aí vocês perguntam, mas é um escritório do quê? Né? Uma startup? Enfim, não, é um escritório de fato de investimento de mercado financeiro. Então, esse cliente queria tirar um pouco esse paradigma dessa coisa muito relacionada a elementos mais nobres, sóbrios, e por que não criar um ambiente mais leve para você trabalhar, continuar trabalhando com os conceitos na área de investimento. Enfim, isso é mais uma boutique de investimento, um escritório relativamente pequeno e também mostrando diversas escalas que a gente pode atender, com formas um pouco diferentes, enfim, mais interativas, e que eu falei, bastante transparente. Esse é um outro escritório bastante interessante. Aqui, uma das diretrizes era ter atitude. Então, é um escritório que queria mostrar esse novo momento que ele estava, com bastante eficiência, com bastante atitude, mas, ao mesmo tempo, trazendo tradição, trazendo seriedade, trazendo comprometimento. A gente desenvolveu isso, essa imagem é como se fosse um conceito de lobby de hotel, é o fundo da recepção, é uma área de espera, que ela se conecta a um espaço aqui de reuniões, que ele vira um espaço de eventos, para conseguir trazer os clientes, para poder compartilhar conhecimento. Então, esse espaço, esse painel, são painéis que eles vão, de alguma forma, abrindo e se conectando, se conecta aí 5, 6 salas de reuniões, conjuntamente a este espaço aqui desse grande lobby, você consegue desenvolver coquetéis, enfim, conferências e trazer o cliente para esse espaço, né? E aí você se pergunta também o que é uma agência de publicidade, qual que é a característica e a função desse escritório. Ele é um escritório de advocacia. Então, tirou aquele conceito da madeira, do escuro, do tradicional, para trazer uma coisa com mais atitude, com mais inovação, e isso continua trazendo tradição, seriedade. Então, mas, volto a falar, cada um você tem a aplicação do momento de cada empresa, enfim, que atenda ao DNA. E aí, como é que isso, de alguma forma, se reflete nas plantas? São quase aí 4, 5 mil metros de escritório, para mostrar um pouco essas diferenças de tamanho. Aqui é um outro escritório, também trazendo um pouco dessa conceituação de sustentabilidade, desse conceito de sustentabilidade. Então, vamos aproveitar o máximo possível da infraestrutura existente, vamos criar o mínimo necessário, vamos interagir o máximo possível dos espaços, mas, ao mesmo tempo, criando diferentes possibilidades de trabalho. Então, mesas ao lado de espaços de amostra, onde você consiga aí ter diferentes níveis, bastante luz natural, mesas altas e mesas baixas, enfim, carrinhos para poder te proporcionar mais conforto do ir e vir das amostras. Espaços também são espaços sociais, espaços de serviço, enfim, um ambiente de trabalho onde você está trabalhando, nesse caso, na sua estação de trabalho, e ao mesmo tempo, muito perto, você consegue fazer um brainstorm e trocar um pouco de ideias com os colaboradores. Você não precisa ir num espaço somente de reuniões,
Ao mesmo tempo, quando você precisa de espaços um pouco mais fechados, tem essas caixas inteiras de vidro que teriam um pouquinho mais de acústica, para você fazer uma videoconferência, para você fazer uma apresentação. Enfim, espaço de refeição, ao mesmo tempo espaço de trabalho, então alguns comendo, alguns trabalhando, mesmo com tipologias diferentes, uma reunião com o conceito de porta de, a gente fala porta de padaria, que você consegue interagir. Bom, enfim, também a questão é do que é esse escritório, né? Esse escritório é um escritório de arquitetura, nosso escritório em Minneapolis. A pergunta é, mas o escritório de arquitetura pode fazer uma coisa mais contraída, mas se eu não contasse para vocês que era de arquitetura, podia ser de outra função também. Então você vê todo mundo interagindo em momentos diferentes, né? E o que acontece isso na planta, né? Então você vê os espaços, como eu falei, estações de trabalho junto com espaços mais colaborativos, tipologias de mesas diferentes, altas e baixas, reuniõezinhas mais conceitos phone booth para hora que precisa fazer um call, hora que precisa um pouco mais de privacidade, reuniões não simplesmente na entrada, então você tem reuniões na entrada, você tem reuniões no meio do escritório, reuniões que de alguma forma vão permeando, reuniões ao longo aqui do Castilho, então você sai da sua estação, vai ler alguma coisa, vai conversar com outras pessoas, então os ambientes começam a ficar mais permeáveis, as funções começam a interagir entre elas. E aí um pouco do que ficaria isso. E aí, um pouco para finalizar, como é que a gente consegue hoje desenvolver um escritório onde toda hora, dando exemplo da capa da revista Forbes, você tem uma pessoa com mais tradição, uma pessoa do mercado financeiro, uma pessoa dessas indústrias criativas, um jovem, muito mais a questão das mulheres inseridas no ambiente de trabalho, então você precisa desenvolver ambientes de trabalho que também proporcione coisas mais femininas, enfim. Como é que você trabalha com essas gerações diferentes e essas gerações que vêm por vir? Então, acho que o grande desafio que a gente tem é, de fato, conceber um projeto cada vez mais assertivo, mais eficiente, mas cada cliente tem aí uma necessidade diferente. Enfim, gente, queria agradecer, enfim, espero ter compartilhado aí um pouco da nossa experiência. Agora a gente vai abrir aqui um espaço para dúvidas e comentários aí que vocês tenham e vocês podem conversar. Por favor, conversem com a gente aqui pela ferramenta de bate-papo, mandem as perguntas de vocês e as dúvidas que vocês tiveram aí ao longo da apresentação. Vou começar aqui com uma pergunta minha, até um pouco do que a gente tinha discutido aqui antes, no processo que a gente estava organizando esse workshop. Fernando, que é o seguinte: de um lado a gente tem muitas empresas tradicionais aí que estão buscando modernizar seus escritórios e melhorar o ambiente de trabalho dos colaboradores, né? E de outro, tem esse movimento que a gente citou em alguns momentos, que é um movimento de surgimento recente de espaços de coworking. Na sua opinião, como eles se assemelham? Quais são os pontos em que esses projetos se assemelham e como eles se diferenciam? Como a gente pode, de repente, comparar esses dois tipos de espaços? Bom, eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que os extremos eles estão, de alguma forma, diminuindo. Então, o que quer dizer com isso? O muito tradicional ele tem que evoluir, e o também muito para todo mundo, sem o seu próprio DNA ou com a sua cultura, também tem uma certa sensibilidade aí. Então, eu enxergo que tem espaço para todo mundo, mas acho que cada vez mais vão convergindo para uma coisa meio no meio do caminho. O que quer dizer isso? A base do cowork, onde os espaços físicos
são para fomentar a interação das pessoas, para fomentar, enfim, mais colaboração, experiências diferentes. Eu acho que isso é uma evolução que está acontecendo de fato. Isso você pode aplicar na sua própria empresa também. Você não precisa sair do seu ambiente de trabalho para ir para um ambiente de trabalho que proporcione isso. Então, acho que no final do dia dá para você ter todas as experiências aí convergendo para, enfim, para atender os extremos, aí, o mais tradicional e o que busca totalmente novas experiências em outros espaços. E como que é a sua experiência de intercâmbio, de conhecimento, de experiências com outros escritórios, porque a Perkins é uma multinacional, né? Como que é essa troca de experiências entre vocês aqui no Brasil e os escritórios de outros lugares do mundo? Legal. Um dos conceitos básicos que a gente desenvolveu esse processo é difusão. Então, a gente faz 5 anos que a gente desenvolveu que tinha um escritório e foi incorporado pela Perkins & Will, muito no conceito de soma de expertise. Então, isso se dá, a gente tem vários workshops internos, hoje são 25 escritórios e 2.200 arquitetos, então proporciona você sempre estar movimentando experiências e tendências e conceitos. Então, a gente tem várias ações internas nossas, onde a gente compartilha todas essas experiências e, ao mesmo tempo, você possibilita analisar estrategicamente cliente a cliente e montar um melhor time e trabalhar com outros escritórios. Então, hoje, a gente tem projeto desenvolvido junto com o nosso time de Miami, junto com pessoas de Atlanta, com pessoas de Boston, e aí você consegue ter essa multicultura, experiências diferentes, mas ao mesmo tempo sem perder a tradição local. Isso que é bastante importante. Então, o conceito que a gente tem é crescer de experiência, ter o mais proximidade ao cliente possível, mas ao mesmo tempo com o DNA local. Então, a Perkins & Will vem crescendo ao redor do mundo, fazendo fusões e aquisições com empresas locais. Então, essa soma que eu acho bastante rico e a gente vem conseguindo aí desenvolver vários tipos de projetos. Legal. Você consegue perceber alguma diferença entre projetos internacionais e projetos feitos no Brasil? Projetos de escritórios, né? A gente pensando aí em projetos de ambientes de trabalho, não só escritórios, mas todos os espaços de trabalho. O que se faz lá fora, o que se faz aqui, o que é tropicalizado? É possível dizer que tem elementos que são tropicalizados também aqui no projeto? O que eu sinto é que o espaço físico, de fato, ele já rompeu barreiras. Então, é muito mais qual que é o DNA dessa empresa do que o espaço físico. O que eu quero dizer com isso? Ele pode ser feito aqui, no Brasil, como ele pode ser feito na Europa, como ele pode ser feito nos Estados Unidos, depende da característica e o DNA daquela empresa. Então, eu acho que a grande desafio, ou talvez a grande barreira que a gente tenha, é como é que estão as empresas nacionais versus as empresas que estão acontecendo no mundo como um todo. E elas estão cada vez mais parecidas, porque a questão de tecnologia te proporciona isso. Então, acho que não tem mais esse conceito de tropicalizar. Tem que entender o momento de cada empresa e hoje você, com tecnologia e com acesso a mais, tanto a questão de materiais, hoje você consegue ter o mesmo computador, ou consegue ter o mesmo mobiliário, o mesmo carpete em qualquer lugar do mundo. Então, acho que é mais uma questão cultural das empresas. E aí, de fato, você tem algumas empresas com uma cultura mais brasileira, diríamos assim, que talvez algumas tendências, algumas prioridades são diferentes de culturas talvez mais internacionalizadas. Você falou um pouquinho da escolha de imobiliários, né? Como que é feita a escolha de imobiliários? E até uma outra pergunta, uma pergunta complementar. Como você vê, você falou lá no começo da sua apresentação, do descobrimento da evolução dos espaços de trabalho nas últimas décadas, né?
como que você vê a evolução do mobiliário nesses últimos anos? E como está, o que a gente encontra hoje no imobiliário? E como que você faz, particularmente nos seus projetos, para selecionar o mobiliário dos projetos? Como que ele se insere nessa questão? Bom, a questão, primeiramente, de ergonomia seria um default básico. Então, hoje não dá para você ter um mobiliário para você usar no ambiente de trabalho que não tenha a ergonomia adequada. E a evolução tanto dos produtos, tanto das tipologias de uso desses tipos de mobiliário te proporciona experiências diferentes que te dão resultados melhores. Então, por exemplo, hoje tem uma tendência cada vez mais de você trabalhar um tempo mais em pé do que sentado, porque você tem uma eficiência melhor, você pensa melhor em pé. Então, tem vários desenvolvedores, aí, vários fabricantes de mobiliário que estão desenvolvendo mesas como se fossem estações de trabalho elétricas, que você pode subir ela da altura regulável para cada um e ficar um tempo trabalhando na sua mesa, com essa possibilidade de ter a mesa mais alta ou mais baixa. Então, eu acho que teve uma evolução muito grande dessa questão de mobiliário corporativo, e como eu disse ao longo desse bate-papo, você não trabalha mais 8, 10, 12 horas na sua estação de trabalho. Então, o mobiliário te proporciona isso. Então, hora você está sentado numa cadeira, hora você está sentado numa poltrona, hora você está em pé, hora você está num banco. Então, ao longo do desenvolvimento do projeto, que você vai entendendo estes espaços, ao mesmo tempo você vai criando um memorial descritivo de possibilidades de fornecedores nacionais e internacionais para atender essas necessidades. Volto a falar, sempre atendendo a questão de ergonomia, de acessibilidade e tudo mais. Fernando, a gente percebe que existe, não sei se dá para dizer que é uma tendência, mas muitos projetos atualmente a gente tem as instalações aparentes. Né? Opta-se, existe uma opção pelas instalações aparentes. E nesse caso, para que as instalações sejam aparentes, não acontece um tratamento em termos de acabamento, né? De cultura, de tratamento para se adequar à identidade visual do projeto. Como que isso é feito? Quais são os cuidados que se vai ter nesse tipo de abordagem do acabamento das instalações aparentes? Como que você aborda essa questão dos projetos? Acho que, primeiramente, tem um conceito básico aí da sustentabilidade. Então, se você já tem um ambiente onde o core and shell, digamos assim, já te proporciona você trabalhar do jeito que ele está relativamente na estrutura, diríamos assim, por que não trabalhar e não investir mais, enfim, mais recursos para transformar ele numa coisa que ele não é. Mas, ao mesmo tempo, para você conseguir utilizar esses espaços que você colocou mais aparentes, enfim, ele precisaria ter sido projetado estruturalmente já no início, por exemplo, de uma edificação, para deixar o ar-condicionado com um sistema aparente, as lajes têm que ter as formas mais bem feitas, a questão de tubulação de elétrica e hidráulica também. Quando você hoje pega um imóvel onde essas infraestruturas foram para ser entre forros, então, que não foram para ficar aparentes, você teria um forro e você não vai utilizar esse forro, você acaba tendo que reformar esse rústico, você tem que deixar ele mais bem acabado. No final do dia, ele custa, às vezes, mais caro do que se você tivesse feito um forro de primeira linha. Então, é uma coisa um pouco meio controversa. Então, se o espaço que você está desenvolvendo proporciona isso desde o início, e você dá enfim, um conceito de sustentabilidade, também tem um aspecto visual, essa questão mais informal, ele faz muito sentido. Se você tem que reformar aquele espaço para transformar, mais ou menos você transformar um espaço mais sofisticado numa indústria, né? E não já ter entrado num espaço mais industrial. No final do dia, você tem que disponibilizar, enfim, de mais recursos para transformar esse espaço
mais descolado, diríamos assim, ou mais industrial, com bom acabamento. Em um determinado momento você apresentou ali na fase de concepção, né, um mood board do cliente, talvez um painel de clima do cliente, um painel das características do cliente, tem ali antigo mais novo, tradição, moderna, natureza, cultura, anterior. Como que é esse processo de pesquisa, quando você está conversando lá com o cliente, como que chega a esse mood board? Bom, esse processo, como eu disse, é um processo primeiro investigativo, então o cliente não fala isso para você, você vai meio que interpretando, entrando com um diagnóstico. Então, é mais ou menos, ele vai te falando, o médico vai te falando onde dói, mas você tem que fazer um exame de fato, para depois entrar com um diagnóstico mais a fundo, para depois, entre aspas, dar o remédio. Então, ele não te fala o remédio de primeira, mas você vai entrando com uma pesquisa, tem questionários, tem entrevistas, você discute isso dentro do seu time de trabalho. Então, gente, o que vocês entenderam que o cliente quis dizer, né? Então, ele não é muito explícito. Então, isso também requer treinamento e requer pesquisa, você traz todas essas informações. Então, você tem um momento de fazer um workshop, um brainstorm com o cliente, depois você traz as informações para o escritório e desenvolve essas informações dentro do grupo de trabalho daqueles profissionais que vão participar dentro do projeto e que tem uma discussão para entender o que faz sentido ou não. Então, ele é feito bastante a 4 mãos e ele é um desenvolvimento, ele não tem uma resposta tão clara no início. Tem algum microfone aqui, tem algum tipo de projeto que você acha particularmente desafiador, alguma tipologia, alguma área do conhecimento que você acha particularmente desafiadora? Você apresentou aí algumas, né? Tinha escritório de arquitetura, tinha empresa de investimento, empresa da área de direito, você falou que você já trabalhou com startups também, acho que tem algum tipo de empresa que você acha particularmente desafiador e por quê? Eu acho que hoje não tem o tipo de empresa, mas tem um momento da empresa. Isso é extremamente desafiador, porque a responsabilidade, como eu coloquei em alguns exemplos, que o projeto tem na mudança ou de alguns paradigmas que aquela empresa tem. Então, por exemplo, você tem empresas que tradicionalmente você tem aí por cargos ou por conceito, as pessoas têm sala, você tira essas pessoas de sala, um ambiente mais de trabalho coletivo. Então, como é que você consegue, dentro daquele momento daquela empresa, transformar o espaço físico onde as pessoas consigam enxergar muito mais o ganho do que a perda? Acho que esse é o grande desafio, porque senão você vai ter um projeto relativamente muito bonito, diríamos assim, mas talvez não conseguiu atender ou utilizar aquele projeto para atender as necessidades do momento daquela empresa. Então, acho que hoje o maior desafio é quando você tem muito quebra de paradigma. Então, a empresa trabalha de uma forma e você tem que fazer uma ruptura muito grande. Como é que isso se transforma no espaço físico com esse conceito muito do ganho e não da perda? Então, algum setor, depende. Você pode trabalhar também com o setor de tecnologia criativa, indústria criativa, que também está mudando um pouco de paradigma. Você pode trabalhar com o mercado financeiro, um banco, que também está mudando. Ou um pouco ao contrário, que o espaço físico ele precisa refletir ao momento e a mensagem que a empresa quer passar. Então, acho que esse é o grande desafio. Se a mensagem é uma mensagem muito inovadora, no sentido da ruptura, da onde ele está para onde ele quer ir, eu acho que é o grande desafio. Legal. A gente tem uma pergunta aqui, é do Paulo Scheuer. Como se dá a relação de um gestor de projetos que busca maximizar essa eficiência e produtividade, a diferença entre o gestor de projetos e um arquiteto que busca criar um ambiente aí promotor de bem-estar, né? Como atingir um bom equilíbrio entre o gestor de projetos, que vai fazer a coisa acontecer, e o arquiteto que quer que ele vai promover esse bem-estar no projeto. Como atingir esse equilíbrio? Acho que é um desafio bem grande.
Eu brinco que a gente tem que ter metodologia e processo sem perder a magia. Então, não adianta você ter muito processo, muita metodologia e perder essa essência da magia, da criação e tudo mais, e não adianta você também ser uma pessoa ou um arquiteto 100% criativo, com ideias bastante inovadoras, mas não atender, no final do dia, o resultado daquele processo. Então, eu faço algumas analogias, por exemplo, com o mercado de publicidade. Então, não adianta aquele anúncio, enfim, ter sido extremamente divertido ou o anúncio ter sido extremamente bem feito, se ele não atendeu a necessidade daquele produto. Então, se a necessidade era vender mais, se a necessidade era ter um posicionamento de marca melhor, na arquitetura tem isso também. Então, você precisa ter o planejamento. Então, você tem a questão do planejamento, que é mais esse gestor de horas, de tempo, e tem que ter tempo para as coisas. Então, na arquitetura se permeia muito essa questão do gerúndio, né? Eu estou pensando, eu estou projetando, eu estou indo, mas você tem que estar indo para entregar na sexta-feira. Então, esse é o grande desafio. Então, tem que ter essa combinação. Hoje não dá para ser 100% só gestor ou 100% só idealizador e conceituador. Eu acho que o sucesso hoje de um bom profissional é quando você consegue ter um pouco desse equilíbrio entre um bom gestor, mas sem perder essa questão da magia. Eu acho que tem que usar um pouco as ferramentas para te equilibrar nisso. Então, a tecnologia ela tem que ser usada como uma ferramenta. Às vezes te burocratiza um pouco, mas, enfim, cronogramas, processos e tudo mais fazem parte do ambiente criativo. Então, outro exemplo bastante emblemático é a questão do Cirque du Soleil, por exemplo. Então, ele é uma coisa extremamente fã, uma coisa extremamente criativa, mas é um sucesso de negócio. Tem que ter uma seriedade muito grande, porque trabalha com riscos muito grandes. Então, se não treinar, se não for a fundo, se não inovar, não vai ter público, enfim. Então, acho que você começa a entender que essa questão da criação, essa questão da inovação, ela tem que ter metodologia e processo. A gente tem uma última pergunta aqui, a gente está acabando o nosso tempo, mas a gente tem que ter uma última pergunta aqui, que é do Nicolas Kahn. Ele fala em relação ao turismo de negócios, em que espaços de trabalho são apropriados de forma não perene para usuários de atuações diversas. Quais são os desafios para atender esses usuários? Eu acho que é um pouco o desafio que a gente conversou até agora um pouco do coworking, né? Você tem empresas ou profissionais que se juntam, que têm uma multidisciplinaridade e necessidades diferentes em espaços de coworking. Imagina, quais são os desafios para um projeto de espaço de trabalho atender essas diferentes necessidades de diferentes profissionais que estão ali temporariamente, né? Eu acho que é um pouco nessa linha do Nicolas Kahn. Eu acho que, não sei se é uma coisa positiva ou não, mas as diferenças estão cada vez menores. Então, mais ou menos como você usar um telefone hoje. Então, hoje você tem um telefone com uma criança de 7 anos ou de um senhor de 70. Então, um não é mais antenado com mais tecnologia do que um com o outro. Então, os espaços eles também estão ficando um pouco mais flexíveis. O que eu quero dizer isso? Então, uma startup ou um advogado, não é que ele vai trabalhar da mesma forma. Eles trabalham de formas um pouco mais diferentes. Mas você tem que criar ambientes que, de alguma forma, proporcionam essa flexibilidade. Então, você tem que ter espaços, talvez, dando um exemplo de um advogado mais fechado, com uma questão de acústica ou de concentração, e, ao mesmo tempo, espaços que proporcionem essa interação e mais colaboração. E o que eu acho que é importante é sempre tentando dar novas experiências. Então, é um pouco do que eu falei no início. Para que as pessoas hoje, com tanta tecnologia e tanta mobilidade, vão para o escritório? Ou vão para o ambiente desse escritório? Para ter experiências diferentes, para poder socializar. Porque hoje a energia tem em todos os lugares. Então, a questão da mobilidade você consegue... Então, tem que proporcionar um ambiente que te traga experiências e socialize
dentro de momentos diferentes. Então, um pouco o que eu falei, talvez a socializar com o advogado é diferente de um conceito de uma empresa mais no momento do Google, por exemplo. Então, você precisa projetar esse espaço que seria, entre aspas, público aí, que atende um pouco dessa, enfim, dessa diversidade. Antes de a gente seguir para discutir, eu vou colocar aqui para vocês uma enquete, uma última sondagem aqui, queria pedir para vocês responderem para a gente o que vocês acharam aí do formato do evento, do conteúdo. Vou abrir essa sondagem aqui para vocês, deve ter aparecido para vocês aqui agora. Enquanto vocês respondem aí, eu queria te agradecer, Fernando, pela sua participação. Nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria mais uma vez agradecer a sua participação, esse tempo que você dedicou para conversar aqui com a gente, para explicar um pouquinho da sua visão de como você desenvolve os projetos de ambiente de trabalho na Projeto de Rio. E, enfim, e agradecer também em nome das pessoas que participaram aí com a gente até agora. Fernando, deixa você se despedir do pessoal também, que deixa um agradecimento para você. Obrigado eu pela oportunidade. A ideia é compartilhar um pouco de conhecimento. Eu acho que não adianta a gente ter simplesmente experiências de conhecimento para poucas pessoas, então a ideia é compartilhar, enriquecer essa área de ambientes corporativos, essa área da arquitetura. Eu espero ter colaborado, enfim, e obrigado aí por esse tempo e passar essa tarde aí com vocês. A gente agradece, Fernando. Enquanto a sondagem ainda está um tempinho para vocês responderem, eu queria passar para vocês umas últimas. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Vou botar umas últimas orientações aqui para você, lembrando que a gente vai emitir para vocês nos próximos dias o certificado de participação que vocês vão receber nesse mesmo e-mail que vocês se inscreveram, que vocês usaram para acessar essa sala. Vocês vão receber o certificado de participação de 1h30 de duração desse evento. E vocês vão receber também nos próximos dias o link para poder acessar a gravação desse webinar. Ele vai ficar disponível. Se vocês receberem por e-mail, ele vai ficar disponível por 15 dias para vocês assistirem novamente. Ou se vocês, quem não pôde assistir, pode assistir a gravação. A gente vai deixar isso aí disponível para vocês e vocês vão receber isso por e-mail nos próximos dias. Mais uma vez, eu queria agradecer a participação de vocês. A gente encerra a transmissão por aqui. E espero vocês nos próximos eventos que a gente realizar aqui da Galeria da Arquitetura. Até mais, um grande abraço.